que vocês possam tomar o seu assento e se preparar para aquilo que Deus quer falar com vocês. Eu quero dizer para vocês, muito bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Érica Cavalari. E você, se você já me conhece, você pode pensar, ué, mas ela não é cabeleireira? Não coloque a sua expectativa em cima de quem eu sou, mas sim em cima do que eu vim trazer. Eu não vim falar sobre quem eu sou, nem o que eu faço, mas eu vim falar sobre aquilo que está dentro do nosso coração. Eu vim falar sobre o chamado de Deus. Ele me chamou, Ele te chamou. Então eu quero declarar que vocês estejam abertos para receber o que vem da parte de Deus. Porque na palavra fala que Jesus ele não pôde fazer muitos milagres na terra dele. Mas não porque ele não quis. E sim pela fé das pessoas não estar ativa naquele lugar. Porque as pessoas olharam para ele como um homem de carne e falou, mas não é Jesus, o filho do carpinteiro? E assim a gente faz muitas vezes quando a gente chega na igreja. Eu já fiz isso, de chegar na igreja e falar, é fulano que vai pregar. Oh, achei que era o pastor. Então eu quero dizer para você, todas as vezes que a gente age assim, nada vai acontecer na sua vida. Porque você está julgando a palavra em cima de quem está trazendo. E na palavra Deus fala, não julgue o profeta, julgue a profecia. Então eu quero dizer a vocês que hoje eu vim trazer algo da parte de Deus. Quando o pastor me convidou, eu confesso que a gente nunca se sente preparado para estar aqui. E eu quero dizer para você, estar aqui na frente não é fácil. Quem já veio sabe. Não porque a gente quer surpreender alguém com o que a gente vai dizer, mas é pelo peso da palavra. Eu tenho uma responsabilidade ao estar aqui. Trazer a palavra. E eu estou trazendo a palavra não é de qualquer pessoa. Eu estou trazendo a palavra daquele todo-poderoso que nos criou. Então é uma responsabilidade muito grande. Por isso eu quero pedir para vocês, que vocês orem por essa palavra. Que vocês falam, Pai, eu estou pronto para receber. Porque o que Ele colocou no meu coração, talvez seja o que você precisa ouvir. E hoje eu quero falar para vocês, o tema da mensagem é a chave que abre todas as portas. E essa chave se chama fé. E eu quero ler com vocês o que está em Hebreus 11, 1. Eu anotei aqui, vocês não vão me ver abrir muito, porque como é minha primeira vez, eu não quis me perder o foco, tá bom? Mas eles vão colocar ali para vocês, se der, e vocês acompanham comigo. Hebreus 11, 1 fala assim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O firme fundamento, vocês precisam lembrar que é uma base sólida. E na palavra de Deus também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então pensa comigo, se a fé ela é uma base sólida, e sem ela é impossível agradar a Deus, nós precisamos pensar assim, o que eu preciso fazer para ativar a minha fé? Porque a fé, ela é a mesma que era antes. É a mesma medida que Deus liberou sobre nós. Só que nós também temos uma obrigação de alimentar a nossa fé. E sabe, gente, com tudo que tem acontecido, às vezes fica difícil a gente exercitar a fé. Só que a fé, eu quero dizer para você nessa manhã, que ela é como um músculo. Ela precisa ser ativada. Ela precisa ser trazida à memória. Para que você não se esqueça. Para que nos dias difíceis você se fortaleça nela. E sabe, a fé, ela não é um positivismo, algo emocional. Que a gente tem que sentir, que a gente tem que, eu penso positivo. Não é só isso. A fé também, ela não muda a estrutura do problema, mas ela traz em cima dos seus problemas uma nova realidade. E sabe o que eu mais gosto? É que a fé, ela não se move pelo que você acha, pelo que você sente, pelo que você vê. Mas a sua fé, ela deve se mover por aquilo que Deus fala. Presta atenção em uma coisa. Eu gostei que a Agnes falou sobre Pedro, porque eu também tinha separado essa passagem de Pedro. Porque a gente fala, Pedro andou sobre
as águas. E eu quero trazer você para pensar em outra coisa. Pedro, ele fez algo muito além do que andar sobre as águas. Ele andou sobre a palavra de Deus. Pedro, ele obedeceu um comando. Jesus falou, venha, e Pedro foi. Ele não foi só sobre as águas. Ele foi porque ele creu na palavra de Deus. E se a gente parar para pensar, é a mesma palavra. Porque essa palavra, ela não muda. Mas olha outra coisa que aconteceu com Pedro. Quando ele olhou para aquilo que faz sentido, né, para o natural. Imagina, você está andando sobre as águas e de repente você olha para o natural e você fala, gente, isso aqui não faz sentido nenhum. Como assim eu estou andando sobre as águas? E quando ele olhou para a lógica do ser humano, porque é muito normal a gente querer explicação para tudo, a gente quer ver lógica em tudo, a gente quer ver sentido em tudo. E quando Pedro olhou para esse lado, ele começou a afundar. Isso significa que eu e você precisamos decidir o que é que nós vamos fazer aqui. Se nós vamos andar sobre a palavra, ou se nós vamos andar sobre aquilo que faz sentido. Porque toda vez que acontece algo na nossa vida, a gente quer uma explicação lógica. Mas a palavra de Deus, ela não é lógica. Sabe, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vim para Ponta Porã, para o meu marido fazer medicina, né? E quando eu vim para cá, me desencadeou uma depressão profunda. Eu tive uma depressão muito séria e eu fiquei dependente de calmantes. Eu fui para a psiquiatra e a psiquiatra falou assim para o meu marido, olha, ela tem um perfil suicida e ela não vai sobreviver. É preciso que você assine esse termo, interne ela, para que ela saia dessa depressão. E eu fiquei pensando, pronto, agora eu vou ser internada, né? E agora? E o meu marido falou, não, eu não vou assinar, não. Eu vou levar ela para casa e ela vai se recuperar. E a psiquiatra falou assim, então assina outro termo de responsabilidade sobre a vida dela, porque eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer com ela. Ela vai, se ela souber onde estão os remédios, ela vai tomar tudo. Se ela sair de casa, ela vai comprar remédios e vai tomar. Então a responsabilidade sobre a vida dela está na sua mão. E meu marido falou, então tá bom. Por isso que eu chamo ele de anjo, né, hoje. Porque ele impediu que isso acontecesse. E ele me levou para casa dentro dessas condições. Minha mãe, minhas irmãs tinham que vir para cá direto. Porque eu tomava de 7 a 8 calmantes por dia, por prescrição médica. Antes eu tomava 12, 14, uma cartela inteira. E eu estava em casa, e eu era inquilina de um local, e a dona desse imóvel um dia abriu um portãozinho que tinha assim no muro, e falou, olha, você é minha inquilina, mas você tem crianças, eu não escuto nenhum barulho aqui, é tudo tão quieto. E ela olhou para mim, eu já estava chorando. Porque eu vivia ou dopada ou chorando, imagina. Porque como eu ouvi uma piada outro dia, e sem querer fazer graça com doença, mas para quebrar o gelo, depressão é bem assim, né? É algo que você não consegue explicar, as pessoas também não conseguem entender, e você não sabe dizer o que é, e fica por isso mesmo, cada um tira suas próprias conclusões. Só que essa mulher falou para mim, eu quero te convidar para ir no culto. E quando essa mulher falou isso, eu lembrei de uma profecia que eu tinha recebido quando eu trabalhava em uma loja de móveis lá em Bataguaçu. Eu vim de Bataguaçu. Quando eu trabalhava nessa loja, uma evangélica entrou na loja e comprou um produto. E quando o marido dela foi pagar, ela falou para mim, você me acompanha em um café? E eu fui acompanhar ela. Eu não era ainda cristã, de frequentar uma igreja, mas sempre cria em Deus. Quando chegou na cozinha, ela falou assim, olha filha, Deus mandou te falar que Ele vai tirar você dessa cidade, desse lugar, desse emprego. O teu lugar não é aqui. Ele vai te levar para outro lugar, e para onde Ele vai te levar, você vai ser muito próspera. Na hora, eu só pensei em me tirar desse emprego. Veja, eu tinha 2 filhos para criar, eu estava divorciada, mãe solteira, vendendo almoço para comprar a janta, eu só pensei no salário. Como assim vai me tirar desse emprego? Fiquei desesperada. Comecei a chorar, não foi de emoção, foi de medo. E falei, moça, você que tem mais intimidade com Ele do que eu, fala que não precisa. Tá bom aqui.
Porque quando você não alimenta o seu espírito, quando você não está com a sua fé exercitada, você tende a ir para o lado mais natural, que é a carne. É normal você falar, não faz sentido me tirar desse emprego. Como assim? Era o emprego que eu mais ganhava bem, na época, R$ 1.800, 2.000. E eu pensava, uau! Tá, quando essa mulher me convidou para ir no culto, eu falei, vou lá mesmo. Ele falou que ia me tirar de lá, que ia me trazer mais... E a prosperidade? Vou lá nessa igreja que eu devo escutar o resto dessa história. E eu quero falar para você assim, que quando a gente quer prosperidade, você precisa procurar a prosperidade no teu propósito divino. E não na sua força e na sua vontade. Porque muitas vezes a gente quer usar o nome de Deus para Ele realizar os nossos sonhos, ao invés de usar Deus para que Ele realize na nossa vida os sonhos dEle. E eu aceitei o convite e fui para essa igreja. E eu quero concluir a questão da prosperidade dizendo assim, quando você procura o teu propósito divino, você precisa pagar o preço da informação. Se você quer a prosperidade de Deus e a bênção de Deus, você tem que estar nos lugares onde a bênção é disponível. Como você vai tomar posse de algo se você não está no lugar onde a bênção é liberada? E o que acontece? A gente quer tudo, né? A gente quer um bom salário, a gente quer curtir a vida, a gente quer alimentar essa carninha, a gente quer fazer todas as vontades da carne. Mas será que tudo isso que você está fazendo está promovendo a bênção divina na sua vida? Porque a prosperidade, ela não tem nada a ver com dinheiro. A prosperidade de Deus, ela te dá 3 coisas. Ela te traz paz, que é o que o dinheiro não compra. Ela traz para a sua vida saúde. O teu dinheiro pode pagar os melhores planos de saúde, mas ele não compra a saúde, mas a prosperidade de Deus compra. Te dá, de graça. E a prosperidade divina traz também sabedoria. Você pode ter dinheiro, comprar todos os livros, ler, fazer cursos. Eu fiz muitos cursos. E todos os cursos que eu fiz, nenhum me trazia paz e sabedoria. Porque a sabedoria, ela é diferente da sua inteligência natural, racional. A sabedoria é algo de Deus, é dom de Deus. Antes eu falava assim, Deus, eu quero a sabedoria de Salomão. Mas espera, não é a sabedoria de Salomão, é a sabedoria que Deus liberou para Salomão. A gente tem que aprender também a pedir, mas pedir certo. Tá, fui na igreja. Quando eu cheguei lá depressiva, a base de calmante, eu pensei, eu vou escutar o resto da história. Ele lançou sobre a minha vida uma promessa e eu vou atrás dela. Onde eu vou encontrar, eu não sei, mas eu vou dar um passo. Então, com isso, eu quero dizer para você assim, cuidado para você não estar atribuindo tudo a Deus quando tem o teu papel aqui na terra. Eu escuto, às vezes, as pessoas falar, Deus proverá um emprego, e a pessoa está dentro de casa tomando tereré. Deus vai me dar um varão. As meninas que trabalham comigo ali, ó, a gente vive brincando com isso lá no salão. E eu digo, sim, mas ele vai te dar como? Será que vai abrir o céu e pular de paraquedas o varão? Porque ele te dá, ele está sempre pronto para te dar. Mas você está nos lugares certos para receber? Porque Deus, ele não vai mandar para você um varão no bar 3 horas da manhã. Ah, minha filha está lá, como é que eu não pensei nisso antes? Fulaninho, vai para o bar, imagina, né? A gente tem que ter o discernimento de ter a nossa responsabilidade, aquilo que é o nosso papel fazer. E parar de atribuir à esfera espiritual aquilo que é natural, que cabe a nós ir atrás. E eu fui atrás da minha bênção. Vou lá buscar o resto da minha história. Quando eu cheguei na igreja, nessa igreja, o pastor da época estava dizendo assim, e Jesus levou sobre ele todas as suas dores, todas as suas enfermidades, todos os seus problemas, tudo. Quem já ouviu essa passagem, levanta a mão. Quando eu escutei isso, eu falei, espera aí. Se ele já levou de todo mundo, não é possível que ele deixou só a minha. Levou, sarou, curou todos. Esqueceu de mim? Não. Eu é que não tinha conhecimento sobre a palavra, não estava nos lugares onde a bênção é lançada e por isso não tomei posse da minha cura. Pois eu, sem ter conhecimento bíblico,
Eu falei, eu quero isso para a minha vida. Eu quero esse Jesus, eu quero esse Deus que pagou um preço tão alto por mim. Eu quero essa cura. E eu saí daquela igreja, eu levantei e aceitei Jesus. Falei, bom, porque uma coisa você precisa saber. Quando fala, todo mundo é filho de Deus. Não é. Pasme, eu me escandalizei quando eu escutei essa frase. Como assim todo mundo não é? Não é. Filho de Deus é aquele que aceita e confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Aí você é filho de Deus. Então eu comecei falando, eu aceito. E aí eu vou contar algo engraçado que eu não sabia que você só aceitava uma vez. Então todo culto que eu ia, eu aceitava. O pastor falava, quem aceita Jesus? Eu pensava, ninguém vai. Gente, as pessoas não aceitam não. Todo culto eu aceitava. Até que um dia uma pessoa falou assim, olha, você não precisa. Você já aceitou Jesus? Eu falei, aceito de novo. Pensei que ele já ia me perguntar, que eu ia dizer, aceito, né? Ele falou, não precisa ir lá na frente toda vez que alguém perguntar se você aceita Jesus. Eu falei, nossa, porque eu me sentia mal de estar sentada nessa cadeira. E o pastor falando, alguém quer aceitar? E ninguém queria aceitar. Eu falava, eu aceito de novo. Então, às vezes, a gente fica com vergonha, sentada na cadeira. Os pastores, os ministros, ficam aqui na frente fazendo uma apelação, parecendo uma promoção. E Deus não está em liquidação. Então, quando você ouvir o convite, alguém aceita Jesus, pula da cadeira e vai, minha filha. Porque se Jesus voltar no fim do culto, você ficou aí pensando, será que eu devo? Aceita Jesus e o resto ele vai te fazer. Porque a gente que está lá fora, quando a gente está lá fora, a gente tem um princípio errado, né? Eu não estou pronta para aceitar Jesus. Porque, veja, gente, eu bebia, eu fumava, eu badalava. Então, eu pensei, eu vou aceitar ele. Agora, se ele vai me aceitar, é outra coisa. Mas eu vou fazer o que compete a mim. E dei um passo de fé. Porque a gente não precisa estar se sentindo santo para depois aceitar Jesus. Porque Deus fala, se crê em mim, todas as coisas serão acrescentadas. Mas primeiro você precisa crer, primeiro você precisa confessar, primeiro você precisa fazer o teu papel. E Deus promete na palavra, fala assim, ó, Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Ele prometeu que todas as coisas vai ser acrescentada na sua vida. Todas as coisas é todos os desejos do seu coração. E eu saí dessa igreja, daquele culto. Cheguei em casa e falei para o meu marido, a partir de agora, eu não estou dando uma receita, entendam que eu estou contando a minha história. A partir de agora, eu não tomo mais nenhum medicamento, não vou no retorno da médica, não quero mais isso para a minha vida. E ele falou, tá doida? Não pode. Eu falei, tô doida, já fui diagnosticada, tudo, mas agora eu quero ser uma doida livre. E não presa. Sabe o que eu descobri? Assim, ó, antes de eu ir para a igreja, eu falava assim, eu não vou porque crente deve ser triste. Imagina você não poder beber, escutar uma música, não poder dançar, o que será que eles fazem? Então eu tinha a impressão assim, eu sou livre, se eu for para lá, eu vou ser presa, acorrentada, obrigada a ficar lá. E aí vem a inversão dos valores, né? Porque o inimigo, ele coloca tudo isso na sua cabeça para te enganar, te confundir. E fazer você ficar presa em si mesmo. Nos seus pensamentos, nas suas crenças limitantes. Na cabeça sua, você nunca vai estar pronto. E eu descobri o contrário, agora eu sou livre. Antes eu era presa, porque eu não conseguia ficar sem beber, então eu era presa naquele vício. Eu fumava, meus filhos me viam fumando e eu falava assim, não pode fumar. Muito bonito. Eu falava para os meus filhos, vocês têm que procurar uma igreja para ir. E eu fumando, bebendo, falava, vai, ora por mim. Porque eu pensava, eu não consigo parar com isso mesmo, eu vou lá na igreja fazer o quê? Vão falar para mim, para de beber, para de fumar, seja santa. E eu não sei ser tudo isso agora, então eu não posso ir. E nisso eu ficava fazendo as vontades do inimigo, porque você só serve um Senhor, você não serve dois. E eu descobri que o inimigo tinha colocado sobre a minha vida esse tipo de escravidão, porque isso é uma escravidão. Hoje eu sou livre, o que me impede de eu comprar uma cerveja e tomar hoje? Nada, eu não compro e não tomo porque eu não quero, mas eu sou livre.
E eu descobri que ser livre é muito melhor do que ser presa. E sabe, quando a gente fala de vícios, eu quero abrir um parênteses, que não tem só a ver com vício de alcoolismo e bebida, não. Quando você tem um relacionamento tóxico, que você sabe que não é para você, e você não consegue sair dele, é um vício. Quando você está numa roda de fofoca, e você escuta alguém acabando com a imagem de algum líder, de alguém que está acima de você, e você ouve e concorda, aquilo é errado, é um vício que você está dando legalidade para o inimigo entrar na sua vida. Porque na palavra de Deus fala que o inimigo ele fica ao seu derredor. Imagina, derredor não é ao redor. Então ele fica ao derredor esperando uma brecha. Quem dá essa brecha? Nós. Então tudo aquilo que você quer parar, mas você não consegue parar, isso é um tipo de vício. Você está presa em si mesmo. Tá, me libertei, meu marido falou assim, olha, você vai ter abstinência, você vai sofrer, você vai isso, você vai aquilo. Eu falei, já estou sofrendo mesmo. Parei com tudo. Tive crises, tive abstinência. Um dia eu amanheci com a carne do corpo inteira tremendo, eu não conseguia ficar de pé. Meu marido falou, vamos para o hospital. Eu falei, não vou. Eu sou sarada e eu sou curada. Aquele homem que era o pastor, né, eu dizia, falou. Se ele falou e se está na Bíblia, eu tomo posse. E a partir daquele dia, gente, nunca mais eu precisei de um remédio. E nem um calmante. Eu fui curada de uma forma assim espetacular. E não foi só isso. Eu poderia contar os milagres da Bíblia, mas vocês já estão cansados de ouvir. Então eu vou contar os meus, porque para você entender que o mesmo Deus que fez lá, Ele faz agora. A única coisa que você precisa é andar em cima da palavra e não das águas. Todas as vezes que Deus curou, todas as vezes que Jesus operou um milagre na Bíblia, Ele não falou, traga o bisturi, as tesouras, alguém por favor me auxilia. Ele deu um comando. E são duas coisas tão simples para o extraordinário acontecer na nossa vida. Tão simples que a gente não quer acreditar por ser simples demais. Porque a gente quer acreditar naquilo que... é surreal, isso daí é muito difícil, então eu vou tentar, quem sabe dá certo. E na verdade, na palavra era duas coisas só. Você crer e você obedecer um comando. Só isso. Para você não achar que foi pura coincidência, eu vou te contar mais uma. Eu fumava todo dia o dia inteiro, mas ninguém sabia. Ninguém assim, lá fora, né? Porque eu não andava na rua com cigarro na mão, porque eu já sabia que era feio. Aí eu queria muito parar de fumar. Entenda, não estou julgando, tá? Estou contando a minha história. E eu queria muito, mas eu não tinha força para parar. Eu tinha aquele hábito, né? E eu falava, meu Deus, 15 anos fumando, eu ouvia as pessoas dizer o quê? É difícil. Quem fuma não consegue parar. Eu pensava, então eu estou dentro da normalidade. Estou fumando, não consigo parar. Tá tudo bem. Até que um dia eu fiz a escola Rema. E na aula do Rema eu fiquei chocada. Quem deu a aula foi a Agnes. E na aula do Rema eu falava assim, olha, Senhor, eu podia estar matando, podia estar roubando, podia fazer qualquer coisa, mas eu só estou fumando e bebendo, então eu peço que o Senhor me perdoe, é uma fraqueza da carne. E assim, tá tudo bem para o Senhor? Eu queria legalidade, né? Queria fazer, mas queria que Deus... A gente quer, às vezes, barganhar. Eu faço isso e você me dá aquilo. Tá. A Agnes falou assim sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele está dentro de nós. Que independente se você está fazendo certo ou errado, fofocando, blasfemando, não importa onde você esteja ou o que você está falando, o Espírito Santo está dentro de você 24 horas por dia. Vendo e ouvindo e sentindo tudo. Aquilo para mim foi um choque. Eu não conseguia olhar para mim. Está aqui, mais coitado. Por quê? O que eu estava fazendo com o meu Espírito Santo? Se ele estava dentro, eu não podia sair. Falei, coitado dele. Dando cigarro, dando bebida, falando bobeira. Eu falei, ai, que vergonha. E eu fiquei tão impactada com isso, porque eu pensava que o Espírito Santo era assim, ó, Espírito Santo, vem aqui, um pombo correio.
Que ele vinha, pegava o meu recado, levava para Deus, pegava a resposta de Deus e trazia para mim. Mas não que ele ficava comigo. E quando eu tive esse entendimento, virou uma chave dentro de mim. Eu falei, Senhor, me perdoa. Porque entenda uma coisa, Deus não joga na sua cara nada do que você faz. Você mesmo é que se cobra. Você que se coloca numa posição inferior. Mas Ele nunca te falou que você é inferior. Ele falou que você tudo pode. Ele falou que você tudo tem. Ele falou que debaixo do nome dEle, tudo pode acontecer. Ele falou que Ele curou. Ele falou que Ele te libertou. Ele falou que sobre Ele, Ele levou tudo aquilo que te atormentava. Então eu te pergunto assim, o que mais falta Ele fazer para a gente poder ativar a fé que está em nós? Porque hoje eu estou aqui, se entra alguém nesse momento e fala, é um assalto, é algo, qual de vocês pegaria o seu filho e colocaria na minha frente para me defender? Afinal de contas, eu estou ministrando, poderia, né? Para eu terminar. Ninguém. Você pegaria seu filho e colocaria na frente de quem? Por quem? E Ele fez isso mesmo sem você conhecer Ele. Ele fez isso mesmo sem você estar aí, ó. Nem querendo ouvir o que Ele tem para dizer. Ele deu o filho dele, Ele deu o que Ele tinha de mais valor. O que é que você tem de mais valor hoje que você está dando para Deus? O seu tempo? Nada a gente quer dar. Porque se você vai orar, 5 minutos é muito. Né? Vai para o secreto, Deus fala. Me chama em secreto. Você está orando, olhando no relógio, 5 minutos é demais. Eu estou atrasada. Falo com Deus depois. E aí, Jesus levou sobre Ele e isso não muda. O que muda é o nosso pensamento. Eu fui para casa, cheguei em casa, catei meu cigarro, meu isqueiro, abri o tambor de lixo, joguei tudo dentro. Aí meu marido falou, ué, o que você está fazendo? Está jogando fora para mandar eu ir comprar amanhã de novo? Eu falei, não. Estou jogando fora porque eu descobri quem é o Espírito Santo e eu vou contar para você. E eu comecei a contar para ele quem era o Espírito Santo. E eu falei, eu estou morta de vergonha. Porque eu estava dando para o Espírito um alimento que não vai fazer bem para ele. Eu estou falando coisas que não condiz com o que Deus falou. Eu estou andando sobre tudo aquilo que é lógico, tudo aquilo que é muito natural, racional, tudo que vai contra a palavra. E eu preciso me libertar disso, porque na palavra Deus fala assim, ó, meus filhos padecem por conta dos pecados. É isso? Por falta de conhecimento. Deus fala, meus filhos padecem por falta de conhecimento. Quando o conhecimento chega até você, você precisa ter uma ação. É por isso que você tem que estar nos lugares onde a bênção de Deus é liberada. Porque você ouve, essa informação vai gerar em você um sentimento. Foi o que aconteceu comigo, gerou um sentimento. Que vergonha. Mas não foi Deus que me constrangeu. É o Espírito que está dentro de mim que vem sinalizando. Eu joguei fora 15 anos de vício. E nunca mais peguei de volta. O meu marido falou assim, cuidado, que agora você pode engordar, porque isso aí dá abstinência. Eu falei, você não entendeu, eu vou te explicar. Eu era uma Érica. Eu nasci de novo. Uma pessoa que nasce de novo, ela nasce sem vício. Ela nasce sem pecado. Ela nasce livre. Então eu não vou ter abstinência de nada, porque eu não vou sentir falta daquilo que eu nunca tive. Porque a partir de hoje eu vou me comportar como uma pessoa que nunca teve nenhum vício. Eu não tive nada não. Estou aqui ó, magra. Então o que eu quero dizer para você? Eu fui atrás da bênção. A gente fala, eu encontrei Jesus, Ele não está perdido, então você não encontrou, é Ele que te encontra. Tenha isso em sua mente. Porque antes eu falava, então, daí eu encontrei Jesus, até que um dia eu escutei, mas por acaso Jesus estava perdido para você ter encontrado? Porque Ele está ali pronto, no mesmo lugar, te oferecendo as mesmas coisas. Cabe a você pegar ou não.
Eu tomei posse, eu fiz como Pedro, eu só não andei na água, mas eu andei sobre um comando, sobre uma palavra. A minha filha tinha ido embora de casa, meu lar estava se desestruturando. Pode uma mãe ver a filha embora de casa e ficar, vai com Deus, né? Não, quem é mãe sabe. Mas por que ela não tinha paz dentro da minha casa? A minha casa não era um lugar de paz, era um lugar onde a gente ouvia tudo aquilo que vai contra a palavra. E quando eu comecei a entender que eu tinha uma responsabilidade, sabe? Porque enquanto você não olhar para o espelho e falar assim, ó, isso aqui é problema meu, você não pode resolver o problema do outro, você só pode resolver o problema que é seu. Se está acontecendo algo na sua vida hoje, você pergunta assim, ó, o que é que eu posso fazer para solucionar isso? Porque o problema é meu. Repete bem alto, o problema é meu. Se você tomar posse disso, se você entender o problema é meu, então quem tem que resolver? Eu. Mas a gente joga tudo para Deus. Se Deus quiser, olha, Pai, se não for da sua vontade, afasta de mim esse relacionamento. Sim, e foi Ele que colocou, que te apresentou. Foi Ele que te apresentou o vício. Foi Ele que te apresentou, então por que é Ele que tem que tirar da sua vida aquilo que você mesmo colocou? Você tem que andar em cima da palavra. Quando eu entendi isso na minha vida, gente, muita coisa mudou. O meu salão, eu abri uma empresa e meu salão faliu. Sabe o que é falir? Que você não ter nada. E eu descobri assim. Eu vivia vendendo almoço, comprando a janta daquele jeito, muito louco. Arriscadíssima, vivia perigosamente. Até que chegou o coronavírus. E quando soube o decreto, 15 dias fechado. Aí eu sentei lá no fundo de casa e comecei a pensar. 15 dias o salão fechado, eu vou viver do quê? Porque daí eu fui ver que eu não tinha dinheiro nem para ir no mercado fazer uma compra e ficar 15 dias. As pessoas falavam, não foi? Quem lembra do desespero que era? Corre, estoca de comida, compra tudo, fica 15 dias. Eu falei, meu Deus, eu não tenho para ficar esses 15 dias, eu não tenho. Foi quando eu descobri que eu estava falida. Eu devia para 4 agiotas. Só que eu não sabia que aqui em Ponta Porã era perigoso dever para agiota, né? Então, assim, mas eu devia. E aí eu falei, pronto, agora 15 dias fechado, com toda essa dívida, como eu vou fazer? Contei para minha irmã, achando que a minha irmã ia me dar uma luz, assim, que a minha irmã ela é a do meio, ela é muito inteligente, sabe? Contei para minha irmã, ela quase me desmaiou. Falou, o quê, Tata? Tata, tua dívida é impagável. Começa a vender tudo que você tem. Eletrodoméstico, geladeira, sei lá. Venda tudo. Eu falei, meu Deus, né? Se sem pandemia eu consegui esse resultado, e agora com pandemia? Como é que eu vou sair dessa? Mais uma vez, eu fui para a palavra. E Deus trouxe no meu coração, na época, estava tendo culto online. E Deus trouxe no meu coração a passagem de Moisés, que Ele conduziu Moisés pelo deserto, com o seu povo, por 40 anos, e nem a sandália dos pés estragou. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Eu estou no deserto, o Senhor precisa me conduzir. A diferença entre mim e o Moisés é que eu não tenho mais nem a sandália do pé, eu perdi tudo. Eu estava sem nada, gente, sem nada. Só que eu falei, se o Senhor fez isso lá, o Senhor pode fazer isso aqui também. Porque a sua palavra não muda, quem muda sou eu, minhas atitudes, minha opinião, mas Ele não. Ele não muda. E eu falei, Senhor, eu tomo posse. Deus falou claramente assim no meu coração, até aqui você fez pela sua força e pelo seu jeito. E aqui está o seu resultado. Agora eu vou fazer do meu jeito. E não tem crise, não tem coronavírus, não tem falência, não tem nada que vai parar quando Deus entra em ação. Sabe o que você precisa lembrar para ativar a sua fé? É que o Espírito Santo que está dentro de você, Ele é o mesmo. As pessoas podem não gostar de você, as pessoas podem querer te evitar, mas ninguém pode ir contra o Espírito que está dentro de você. E eu entreguei mais uma vez aquela causa nas mãos de Deus e falei, Senhor, é só o Senhor para me tirar dessa.
E vocês acreditem ou não, eu vivi o extraordinário. Olha, entenda, não abriu as portas do céu e caiu uma mala de dinheiro na minha casa, não. Que às vezes é isso que a gente espera. Não apareceu um anjo falando, Érica, tudo bem? Passa o seu Pix. O Senhor vai fazer uma transferência na sua conta. A gente tem que entender que assim como você plantou e você vai ter que colher, aquilo que eu falei no início, a fé, ela não muda os problemas, ela traz para a sua vida uma ação sobre o problema. Mas você tem que fazer a sua parte. E eu comecei a buscar, falei, Senhor, eu quero a sabedoria. Pai, eu quero a sabedoria. Porque Deus fala, quem não tem a sabedoria, que peça. Peça. O que é que você não tem hoje? Peça. A sua fé é um músculo e ela precisa ser treinada, ativada. Só que a fé, a melhor hora de operar ela é no meio do caos. Porque quando está tudo muito bem, você vai usar a fé para quê? Você não lembra às vezes nem de agradecer? Você trata as coisas como se Deus não estivesse fazendo mais que a obrigação? Veja, caro mesmo é tudo aquilo que o teu dinheiro não compra. Porque tudo que seu dinheiro compra é barato. Quando você acorda que você pode respirar, você lembra o quanto custa um pulmão? Você sabe quanto custa alguém não ter duas pernas para andar e você tem a sua? Você sabe quanto custa alguém querer ouvir a voz, ouvir os pássaros, ouvir o vento, e você tem isso e você pensa, isso é normal. Não é normal, isso é bênção, isso é riqueza. Porque o dinheiro não compra o que você já tem. Agora o que te falta, peça. Ative a fé que está dentro de você. Porque na palavra de Deus ele fala que foi derramado sobre nós essa medida de fé. E eu quero falar uma frase para você. Na hora dos seus problemas, não diminua as suas expectativas. Aumente a sua fé. E eu pensei, essa é a hora perfeita para eu ativar a minha. Porque era só por Deus mesmo. Gente, eu vou te contar uma história. O meu salão cresceu 36% no primeiro ano da pandemia. E as meninas que trabalham comigo estão aqui, que não me deixam mentir. Como? Não sei. Eu sei que todos os dias eu estava com um livro na mão, com uma Bíblia na outra. Todos os dias a minha filha viu isso, meu filho viu isso, meu marido viu isso. Viu que para tudo acontecer na minha vida eu precisei fazer uma ação. O que eu preciso? Buscar conhecimento? Vou buscar. O que eu preciso aprender? Vou buscar. Sabe o que você precisa entender? É que você tem que intensificar o seu conhecimento. Mas a gente tem preguiça. Vamos maratonar uma série, chama As Amigas, estoura pipoca e a série, ó, rola solta. Agora, pega um livro e leia 5 páginas por dia. Ai, que sono. Pega a Bíblia e lê todos os dias. Ai, eu não entendo a Bíblia. Eu falava assim. Ai, eu até queria ler Deus, mas sabe o que é? Eu não entendo parábolas. Vai comprar uma Bíblia que você entenda, como eu fiz. Eu descobri que tinha uma Bíblia que chamava Linguagem Contemporânea. Pedi pela internet e li. E eu entendo tudo que está escrito nela. Então, o que eu quero falar para você, diante dos problemas, para de jogar suas expectativas lá no chão e aumenta a sua fé. Entenda que Deus é o mesmo. E Ele está pronto para te entregar as mesmas coisas. A única coisa que você precisa fazer é estar nos lugares onde a bênção é liberada. Para que você possa ouvir. Quando você ouve, isso vai te dar uma reação aqui dentro. E essa reação vai gerar uma ação na sua vida. A minha equipe hoje dobrou de tamanho. O meu salão é pequeno. Mas ele começou a faturar de uma forma que a gente olhava uma para a outra e falava... Uma vez, eu contei isso no curso que eu dou para as mulheres, tinha um boleto para pagar, e eu não tinha dinheiro, e uma secretária que trabalhava comigo na época, muito querida, estava vivendo aquele caos com a gente, falou assim, Érica, tem esse boleto aqui, mas não tem dinheiro. Eu falei, relaxa, vai entrar alguém aqui daqui a pouco e vai comprar algum serviço e vai pagar. Só que entenda, eu não estava sentada esperando alguém vir dar dinheiro para eu pagar minhas contas. Porque quem fez as contas? Fala, você.
Fui eu mesma. Quando eu contratei um gestor financeiro, ele falou, eu tenho 2 notícias para te dar. A boa é que você é uma máquina de atrair dinheiro. Você sabe vender, você sabe fazer, você sabe trabalhar. A ruim é que você é o buraco da tua empresa. Daí eu falei, então eu fico com a boa? Eu continuo sendo boa no que eu faço? Eu só preciso parar de gastar. Os problemas entram na nossa vida por causa das nossas atitudes. A gente quer comprar o que não pode pagar. E eu pensava que eu estava rica. Porque entrava dinheiro todo dia. Quando você é autônomo, entra todo dia, né? Eu apanhava o dinheiro no bolso e vivia um dia de cada vez. A nossa equipe dobrou, nosso salão aumentou. Agora o nosso projeto esse ano é aumentar as estruturas, porque não cabe mais cliente lá dentro. E eu quero falar para você, eu sou uma mulher que eu tinha tudo para dar errado. Eu casei fora de um princípio bíblico, por falta de conhecimento. Eu tive filhos, eu me divorciei, eu não conhecia a palavra, eu não sabia nem como salvar um casamento. Eu não terminei os estudos, eu não fiz faculdade. Eu tinha tudo para dar errado. Perdida em vícios. Todo mundo que chegava em mim, Érica, quero conversar com você. Eu falava, vamos comprar uma cerveja, sentar, que daí o papo flui. Não sabia o que eu ia dizer, falava, vou dar bebida para ela, que daí ela também esquece os problemas dela. Não tinha embasamento, entende? Só que quando eu conheci essa palavra, eu comecei a comer essa palavra. E eu falava, pai, sabe o que eu queria? É que todo mundo conhecesse isso que eu conheci. Que todo mundo vivesse essa experiência. A minha mãe, ela nunca me pegou pela mão e falou, vem aqui, vou te apresentar uma igreja. Mas ela sempre falou de Deus. E minha mãe, até hoje, quando eu entro assim num momento de dúvida, minha mãe fala, filha, lembra da caixinha de coisas para Deus cuidar. Minha mãe, ela fazia assim. Até hoje ela faz. Tem um potinho que está escrito coisas para Deus cuidar. E aí quando vem o problema, ela escreve e põe no potinho. Pai, está entregue, isso aqui é para o Senhor cuidar. E ela falava para mim, mas não toma de volta. Você deu para Deus, deixa Ele cuidar. Não entrega e pega. Porque a gente faz, pai, resolve isso para mim. Depois a gente começa a dar sugestões para Deus de como é que Ele pode resolver. Deus não precisa da sua sugestão. Ele não precisa do seu jeitinho. Fuja da aparência do mal. Ou você acha que quando eu estava apertada, sem dinheiro, não me apareceu propostas para levantar dinheiro rápido? Fuja de tudo que é o jeitinho. Porque Deus, Ele não está no meio de esquema. Deus, Ele não está no meio da mentira. Ele não está no meio da confusão. Mas quando você pega a medida de fé e começa a fortalecer ela, você começa a ter estratégia sobre o problema que está passando. Sabe, era incrível. Às vezes eu estava lendo a Bíblia e eu perguntei para o pastor, como eu começo a ler a Bíblia? Eu não sabia nem por onde eu começar, porque eu tinha medo de começar por Apocalipse, porque eu sou ansiosa, sou curada e sarada. Eu queria já ver como ia ser o fim. E às vezes no nosso dia a dia é isso. Você quer saber o fim, mas você não quer saber o começo. O começo era eu. Eu precisava tirar da minha mente as crenças que me limitavam. Eu precisava tirar de dentro da minha casa palavras erradas que foram lançadas. Eu e meu marido, eu casei pela segunda vez e aí eu sempre falava assim, ó. Porque se a gente se separar, porque se não der certo, eu trabalhava todas as vezes com essa possibilidade. Até que, mais uma vez, eu estava no lugar onde a bênção é liberada e escutei. Para de levantar essa possibilidade na sua vida. E agora, com toda essa pandemia, a gente fala, porque se falir a empresa, porque se ficar sem dinheiro, porque se faltar as coisas, a gente precisa parar de declarar aquilo que a gente não quer. Usar a fé para declarar o que Jesus liberou sobre a sua vida. E quando você começa a fazer isso, tudo muda ao seu redor. E eu vou te contar mais um testemunho. Hoje a minha equipe inteira do salão é convertida. Todas eram como eu, festeira, tudo chorava, porque a gente vivia na deprê, minha filha, que era só pela misericórdia. Todas se converteram. A minha casa, eu nunca obriguei os meus filhos no início assim, vamos para a igreja.
Até eu me obrigava, porque você acha que você acorda morrendo de vontade de ir para a igreja? Lógico que não, no domingo, chuvoso, climinha bom, para você ligar a TV e ficar debaixo da coberta, você quer ficar lá na sua casa. Mas aí a palavra fala, pague o preço do conhecimento. Esteja nos lugares onde a bênção é liberada sobre a sua vida e sobre a sua família. Exercite a sua fé. Na palavra Deus fala, traga a memória, traga a memória. Isso significa, lembre-se do que eu te prometi. Lembre-se do que eu já te dei. Lembre-se do que eu liberei sobre a sua vida. Isso ainda continua do mesmo jeito, ele não mudou. E eu quero falar para você, quando eu creio, mesmo sem ver, meus olhos verão. Eu comecei a ver as contas pagas, só que nós demos duro, né, meninas? Demos duro. Deixa eu te contar um segredo, bem segredo aqui para nós só, para todos nós. Você tem que trabalhar, meu filho. Tem uma parte que só cabe a você. Esse negócio de ficar em casa esperando Deus prover tudo, Ele mandou te dizer essa revelação essa noite. Não é assim que Ele move. Ah, mas Deus sabe de tudo que eu preciso. Ele sabe e Ele também já te deu todas as instruções de como você vai fazer para conseguir aquilo que você quer. Cabe a você fazer a sua parte. Só que eu sei, gente, que às vezes fica muito difícil a gente se manter ativado na fé. Porque o mundo, ele quer passar na sua cara o tempo todo o quanto está difícil. Ele quer dizer, olha, tudo isso aí que ela falou, serviu para ela, teu caso é mais grave. Ele quer dizer, olha, isso aí funciona para crente, e nem todos. O diabo, ele vai estar sempre levantando a ideia de que você não pode, de que você não é capaz, de que nada disso vai dar certo para você. Uma das meninas que trabalham comigo, ela não era cristã. Ela comprou uma moto e essa moto financiada, roubaram dela com 3 meses ou 4 meses. E ela vinha na igreja escondido, a gente era as crentes forasteiras. Porque ela não podia falar para a família que ela ia na igreja. E aí eu falava, nunca pensamos que a gente ia ter que levar um crente escondido para a igreja, né? Era aquele, sabe, rolê para levar ela para a igreja. Até que eu postei no Instagram que roubaram a moto, para ver se alguém via a moto, né? Apareceu uma mulher no Instagram, falou assim, me manda a localização do seu salão, eu quero ir aí falar com você sobre a moto. Falei, será que ela viu? A mulher chegou lá e falou assim, o Espírito Santo mandou eu pegar a minha moto e entregar para sua secretária. Eu falei, o quê? Que eu pensei que essas coisas aconteciam só lá com quem pregava, ministrava, né? Que a gente escuta essas histórias. Mas parece tão longe da nossa realidade. Sabe? Parece tão longe. Eu falei, menina, chamei ela. Falei, vem aqui escutar isso. E detalhe, a mulher não é rica, não. Ela falou assim, Érica, eu estou com 3 parcelas do meu carro atrasada. Mas o Espírito Santo mandou dar a moto para ela. Eu falei, é mesmo? Ela falou, então. E eu fui atrás de uma outra irmã e falei, estou escutando uma voz mandando eu dar algo para alguém que eu não conheça. Será que é Deus? E disse que a irmã falou para ela, o diabo não vai mandar você abençoar ninguém. E ela falou, então é Deus. E ela foi e entregou a moto. Hoje a minha secretária, que agora foi promovida, aleluia, né, pela vida dela, tem moto. E sabe o que aconteceu através desse ato de Deus na vida dela? Ela chegou na família e falou, olha, vou abrir o jogo, ganhei uma moto de Deus. Como assim de Deus? Estou na igreja, já contou tudo. E hoje a gente não precisa mais esconder ela para trazer para a igreja. Ela vem por livre e espontânea vontade. Sabe o que eu quero falar para você? Mesmo que pareça... Olha, gente, se alguém me fala... Às vezes eu escuto essas coisas. Me deram um avião, me deram um carro, me deram isso. Eu pensava. Nossa. Né? Tomara que um dia eu possa contar. E eu fiquei tão feliz de hoje poder contar algo que aconteceu ali dentro, tão pertinho de mim. E eu quero falar para você, essa palavra, ela não muda. Você só precisa de 2 coisas. Você só precisa acreditar, crer de uma forma como se nada pudesse dar um resultado contrário.
Você só precisa ter no teu coração essa convicção. Ele me ama, Ele me deu cura, Ele me perdoa. Eu fiquei tanto tempo sem ir para a igreja porque eu me sentia uma pecadora. Porque eu não me sentia digna de estar na presença do Senhor. Eu não me sentia digna de estar dentro de uma igreja. E o diabo, ele usa pessoas para poder lembrar você disso, sabia? Uma pessoa lá da minha cidade falou assim para mim, ó. Ô Érica, quem vê você aí no Instagram falando de Deus, não sabe quem você era no passado, né? E na hora eu pensei, não, mas eu queria que soubesse. Para que todos vejam que quando a gente quer, a gente toma vergonha, a gente muda. Para que todos saibam o que Jesus fez na minha vida. Porque Ele também pode fazer na sua. E sabe, quando você tem essa verdade, você começa a meditar, os dias maus vêm, do mesmo jeito. Mas você vai ter uma estratégia para dobrar o dia ruim. Você vai ter força. Minha filha chegou em casa e falou assim, mãe, quando eu vou para a aula do Rema, eu me sinto o Hulk. Eu falei, é assim quando você está debaixo de uma palavra. Você se sente o Hulk. Ou você acha que o problema não vem para mim? Vem. E eu penso isso, agora eu sou forte. Agora eu tenho algo na mão. Não tem no mundo as pessoas falam, tem uma carta na manga? A gente também tem. E eu quero convidar você a ficar de pé. O grupo de louvor vai começar a cantar um louvor. E eu quero que você faça o que a palavra diz para você fazer. Eu quero que você feche os seus olhos e que você peça a Deus aquilo que te falta. Mas peça, não porque eu falei, mas peça porque você tem a certeza que Deus é o mesmo. Peça porque você acredita nessa palavra. Peça porque você tem certeza que assim como Ele fez na minha vida, Ele me tirou de uma depressão, Ele me tirou de uma falência, Ele me deu cura, Ele me deu prosperidade e Ele quer fazer tudo isso na sua vida. Feche os seus olhos, entrega os seus problemas diante dEle. Começa a dizer para Ele o que é que está te deixando fraca, fraco. Começa a falar, Pai, isso eu não consigo. Começa a lembrar, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é imortal. Ele está aqui. Lembre-se de quem Ele é. Lembre-se de tudo que Ele pode sobre a sua vida. O seu problema pode ser grande para você, mas para Ele não é. Para Ele, esse problema é fichinha. Esse é o nosso Deus. Ele é infalível. Ele te deu vitória. Toma posse dessa verdade. Ande sobre essa palavra. E dê honra e glória a Ele, que é digno de tudo isso. Erga suas mãos, não tenha vergonha. Esquece o irmão que está do lado. Não saia daqui sem tua bênção. Não saia daqui sem tomar posse. Levanta suas mãos e entrega seus problemas para Ele. Ele quer te ajudar. Meu Deus fiel. Ele quer te curar. Ele quer te dar força. Misericordioso. Ande sobre a palavra. Tome posse dessa Deus verdade. de bondade. Em todo tempo. Meu Deus fiel. Misericordioso. Ele tem misericórdia da sua vida. Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o nosso Deus. O Pai. Esse é aquele que deu a vida por você. Esse é o meu Deus. E nesse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Esse é o nosso papel. É trazer à memória aquilo que
Ele já fez. É trazer à memória aquele que Ele ainda faz. Traga a sua memória e comece. Dobre o seu joelho. Levante um louvor a Ele. Não tenha vergonha. O Pai das luzes, este é o meu Deus, infalível, poderoso, grandioso. Este é o meu Ele trouxe você aqui para você tomar posse dessa palavra. Ele trouxe você aqui para que amanhã você conte uma nova história da sua vida. Ele trouxe você aqui porque Ele queria que você soubesse disso. Ele trouxe você aqui porque através da sua vida uma geração pode ser salva. A sua casa, os seus. Você pode salvar uma geração. Ele prometeu que não deixará você e nem eu. E Ele é fiel para cumprir a promessa dEle. Que coisa linda você saber que tem alguém sobre você. Que coisa maravilhosa você saber que os problemas não é só seu. Você tem dono, você tem dona. Ele prometeu que... E eu quero aproveitar e dizer para você, se tem alguém aqui que ainda não é filho de Deus e que assim como eu ouviu e falou, o quê? Para ser filho de Deus tem que aceitar Jesus, eu aceito. Se tem alguém aqui debaixo dessa condição, não saia sem aceitar Jesus na sua vida, porque Ele só pode fazer quando Ele recebe legalidade. E se você quer que Ele faça na sua vida o que Ele fez na minha e de tantas outras pessoas, faça como eu, seja ousada, levante a sua mão e fale, eu quero aceitar Jesus. Não espere estar santo, não espere estar pronta, porque Ele fala, vem a mim do jeito que você está e eu te modificarei. Permita, dê legalidade para que Ele mova a sua vida.